Amém? Aleluia, querido Pai, obrigado. Sim, Deus, tal como acabamos de dizer, nós pertencemos-te, somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor, porque tu nos compraste com o sangue precioso do teu Filho, Senhor. Por isso, Senhor, é uma alegria poder estar aqui hoje, Senhor, novamente, Senhor, perante a tua presença, na tua casa, Senhor, junto com o teu povo, Senhor, a louvar o teu nome, Senhor, a engrandecer o teu nome e te agradecer por tão bela salvação, Senhor, que tu nos deste em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, sim, Deus, Pai, que possas falar mesmo aos nossos corações, ministrar vida, dar-nos ousadia, dar-nos garra, Senhor Deus, para vencermos nesta vida, Senhor, em nome de Jesus, porque tu, Senhor, os teus planos é para que cada um de nós seja já mais que vencedor em Cristo Jesus, Senhor. São planos de vida, são planos de prosperidade, são planos de bênção, Senhor, e nós queremos fluir, Senhor, naquilo para o qual tu nos chamaste para ser, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Por isso, nesta tarde, Deus, obrigado, Senhor. Ministra e fala vida, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e à Tua palavra. Nós te honramos neste lugar, Senhor. Te honramos na palavra que vai ser ministrada, Senhor. Deus, porque Tu e a palavra são um, Deus. Obrigado, sim. Em nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Há umas 2 semanas atrás, eu comecei um ensino. Na altura não sabia que seria um ensino. Amém. Mas depois, com o andar dos dias, reparei que Deus queria que fizesse um ensino esse a qual eu estou a dar o nome em como viver pela nova criatura. Quantos de vocês já descobriram que no momento que aceitaram Jesus, amém, se tornaram uma nova criação, uma nova criatura, amém? Não temos que viver mais só pela velha criação ou pela velha natureza. Deus quer que cada um de nós agora viva pela nova criação, aquela que foi recriada, amém, por Cristo Jesus, em cada um de nós. Os irmãos estão a entender? Amém? Então iniciamos uns domingos atrás a falar sobre isso, começando por dizer que esta nova criatura não tem uma mente derrotista. Amém? Falamos sobre isso, que nós não temos uma mente derrotista, nós temos a mente de Cristo. E como tal, a nossa mente não é derrotista, não é uma mente negativa, não é uma mente pessimista. Se nós estamos a viver segundo a derrota, segundo o pessimismo, nós estamos a viver, então, segundo a velha criatura e não segundo a nova criatura. Amém? Diga lá assim, eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo e vimos na segunda lição que nós também temos um coração igual ao de Jesus. Nós temos um coração que pode amar, pode perdoar, um coração que é longânimo. Nós temos esse tipo de coração. Deus colocou, amém, a sua pessoa em nós para nós sermos igual a Ele. Amém? Para nós podermos agir, nos movermos como Ele se move. Amém? E hoje vamos falar que Deus também nos dá uma visão igual à sua. Quem acredita que Deus nos dá uma visão igual à sua? A visão de Deus não é uma visão de pessimismo, amém? A visão de Deus é uma visão gloriosa, amém? Uma visão de vitória para cada um de nós, amém? E vamos então falar sobre restauração da nossa visão. Quando nós aceitamos Jesus, logo no início, nós tínhamos... Quem se lembra que aceitou Jesus logo no início, aqui alguns aceitaram há pouco tempo, amém? Mas aqueles que já estão há muito tempo nos caminhos de Deus, podem se lembrar que quando aceitaram Jesus, a vossa visão era outra visão, com certeza, daquela que era hoje. Vocês eram umas pessoas que tinham visão mesmo de reino, tinham visão de conquista. Vocês evangelizavam quem viam na rua, na estrada, em casa, não sei o que. E de repente, o que é que aconteceu? Essa visão perdeu-se, não é? Quantas vezes já evangelizamos? Quantas pessoas já trouxemos a Cristo? Perdemos a visão. Amém? Então Deus quer restaurar essa visão, porque Deus é um Deus de salvação e Deus quer nos usar como instrumentos na sua obra para que mais almas venham à salvação. Nós não podemos ficar contentes, estagnados e pensar, não, eu daqui não passo, já fiz a minha parte. Não, vocês ainda não fizeram a vossa parte. Ainda há muito para fazer. Na quinta-feira eu falei sobre isto. Há muito potencial em nós. Não vamos enterrar esse potencial.
Amém? Há muito potencial em nós para fazer grandes coisas para a glória do seu nome. Amém? Certamente os irmãos sabem que as atitudes do ser humano, assim como as dificuldades que nós passamos na vida, por muitas das vezes perturbam a nossa visão ou o nosso foco espiritual. Perturbam, é verdade, nós podemos dizer isso. Há coisas que nós vemos à nossa volta e às vezes a lidar com certas pessoas, amém, que há certas pessoas que até nos tiram do sério, como se costuma dizer, verdade ou não? Há coisas que nos tiram, fazem-nos perder a visão, o foco até espiritual. E por isso, meus irmãos, é muito importante que nós como crentes, de vez em quando possamos avaliar qual é o estado da nossa visão espiritual. Amém? Precisamos avaliar o estado da nossa visão espiritual. Qual é a minha visão? Qual é a minha visão para este ano de 2023? O que é que eu espero conquistar? O que é que eu espero alcançar? Não só para a minha vida, mas o que é que eu espero alcançar para trazer glória e honra ao nome do Senhor? O que é que eu quero fazer para trazer glória e honra ao nome do Senhor? Ainda estou na igreja certa? Ainda estou. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, vou começar por ler Abacuque 2, o verso 2. E os irmãos sabem certamente que, segundo o Espírito, direção do Espírito, uma escritura pode ter diversas interpretações. É conforme o Senhor quiser dar a interpretação. Amém? Então, eu vou explicar segundo aquilo que Deus me falou ao coração. Abacuque 2, verso 2, diz o seguinte, diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, isso era Abacuque que fez uma pergunta a Deus e precisava de direção de Deus. Então diz aqui, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Note, escreve a visão, torna bem legível em tábuas, amém? Para que possa ler o que correndo passa, que a pessoa que está a correr possa ver. Que tipo de visão é esta? Primeiro de tudo, que tipo de visão é esta? O Deus diz-me, a visão do reino. Primeiro de tudo, a nossa visão deve ser visão de reino. Deve ser visão de conquista. Deve ser visão de vitória. Porque essa é a visão de Deus. Amém? Visão de reino, visão de conquista. Essa deve ser a nossa visão. É a visão de Deus. Amém? Uma visão que tem que se tornar, tem que ser escrita nas tábuas. Nas tábuas de quê? Do nosso coração. Amém? A visão do reino tem que estar escrita nas tábuas do nosso coração. Não é isso que Deus diz, que nós devíamos escrever a sua palavra nas tábuas do nosso coração? Ou seja, deve estar no nosso coração. Falamos a semana passada do coração. O coração tem que estar cheio daquilo que é de Deus. Daquilo que é de Deus. Então tem que estar cheio de Deus. Ou seja, tem que estar, amém? Temos que estar a viver a nova criatura que somos em Cristo Jesus. Eu não posso querer ser uma vencedora e continuar a viver como uma velha criatura. Os irmãos estão comigo? O que é uma visão? Uma visão, deixem-me dizer assim, um alvo para a nossa vida, primeiro de tudo vai nos guardar das mágoas. Se nós tivermos uma visão de Deus, uma visão de reino, uma visão de amor, essa visão vai nos guardar de mágoas, de ofensas, vai nos guardar de indecisões, de indiferenças que a gente possa vir a sentir, vai nos guardar até da impaciência. Porque nós somos, como velhas criaturas, nós somos pessoas muito impacientes. Quantos de vocês já descobriram isso? Somos pessoas porque qualquer coisa a tampa nos salta. Somos ou não somos? Somos impacientes. Mas com uma visão, com um alvo, nós podemos controlar isso se vivermos segundo a nova criação. Amém? Salmos 119, o verso 37, há várias traduções. Eu gosto desta, vamos lá ver se o Paulo acerta naquela que eu gosto. 119, verso 37, diz assim, não, sem ser esta, pronto, está aqui uma,
se tiveres outra tradução, em Coimbra por acaso acertaram, em que diz assim: desvia os meus olhos do fascínio, note, do fascínio da ilusão, fazendo-me viver em teu caminho. Nota aqui, o salmista está aqui a dizer: desvia o meu olhar das coisas que fascinam. Que coisas são essas que nos fascinam? Nós sabemos que no mundo há muitas coisas que nos fascinam, verdade ou não? Então o salmista sabia que o fascínio, a gente está fascinado com certas coisas, e isso iria nos impedir de andar no caminho pela qual ele traçou para nós. E note, ele diz: desvia-me, amém? Faz-me viver, ou seja, faz-me viver segundo a nova criatura que tu criastes em mim. Faz-me viver segundo essa criatura. Ou em outras palavras, deixa dizer, era como se o salmista estivesse a dizer: restaura a minha visão. Restaura a minha visão nas coisas, amém, que são eternas, nas coisas que são do alto. Restaura a minha visão para isso. Estão comigo? Meus irmãos, eu estou tão empolgada com estas mensagens que Deus me tem dado ultimamente que vocês nem acreditam. Eu quase que nem durmo. Deus está sempre a dar-me coisas novas, sempre coisas novas. Deus quer que a gente viva este ano de 2023. Este é o desafio de Deus para nós. Isto está a mexer com o meu coração. Deus está-nos a desafiar como igreja para nós vivermos segundo a nova criatura. Amém? Então, qual é o fascínio, deixem-me dizer assim, ou o gigante que nos está a fazer sentir como se nós fôssemos meros gafanhotos? Não é isso que aconteceu com os espias que Moisés mandou para ver a terra prometida? Note, eles chegaram lá, só 2 deles é que viram que aquela terra era terra de vitória, de conquista, de provisão, amém? Uma terra fértil. Todos os outros ficaram fascinados com os gigantes, com as coisas que havia por lá, ficaram tão fascinados com aquelas coisas que disseram: nós somos meros gafanhotos. Sabe, o mundo faz isso conosco. Põe tanta coisa à nossa volta que nós achamos-nos insignificantes. Mas nós não somos insignificantes. Diga lá assim: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? Gostaríamos de ser fortes novamente? Gostaríamos de ser ousados, destemidos novamente? Gostaríamos? Eu penso que sim, eu gostaria de ser cada vez mais forte, ousada e destemida com o meu Deus. Sim, eu gostaria. Então, deixe-me só dizer assim: alegrem-se. Vire para o seu irmão, dá o sorriso lindo que você tem e diz assim: alegra-te. Há uma maneira, diga lá assim, há uma maneira para se conseguir isso, é ter visão. É termos visão, termos o tipo de visão de Deus. É necessário termos um foco espiritual para sermos bem-sucedidos. Temos que ter um foco espiritual e para desfrutarmos daquilo que somos em Cristo Jesus. Eu lembro-me que houve uma altura, no início, quando aceitei Jesus, eu gostava muito de me desafiar com a palavra. Às vezes eu lia qualquer coisa e eu dizia assim: oh Deus, não entendo bem isto, tens que me explicar aqui bem. Amém? Não entendo. Eu lembro-me quando há uma passagem da Bíblia que diz que nele nós temos vida e vida com abundância. E eu pensava assim: vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Então ficava a meditar naquilo, vida e vida com abundância. Até que Deus disse: a tua vida abundante está na nova criatura que deve reinar sobre a tua velha criatura. Uau! Lindo, não é? A vida abundante está na nova criatura. Temos é que viver por ela. Amém? Aleluia. É necessário termos um foco espiritual. E porquê? Isto porquê? Porque visão ou foco
espiritual é a habilidade para nós sentirmos a presença de Deus no problema e sermos sensíveis ao seu poder e ao seu espírito. Sem visão, se eu não tenho uma visão das coisas do reino, das coisas de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, eu não vou ser sensível ao Espírito de Deus quando Ele quiser falar comigo. Visão é a habilidade de ver e discernir o plano de Deus para as nossas vidas, apesar de qualquer obstáculo que a gente possa estar a enfrentar. Deus tem um plano para as nossas vidas. E os planos dele, de acordo com a sua palavra, são sempre de bem e nunca de mal. Visão vai mudar as nossas atitudes, pois quando o problema surge, em vez de nós levarmos as mãos à cabeça, em vez de nós ficarmos aí no canto a chorar, deprimidos, amém? A visão vai nos dizer, Deus intervém nesta situação. Quantas vezes eu digo isso, eu estou numa situação, num problema, numa dificuldade, eu só digo, Deus, já fiz a minha parte. Senhor, socorro. Senhor, intervém. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus certamente fará a dele. Visão é também uma recusa para nós nos entregarmos às tentações, à dúvida, ao pessimismo, ao desânimo e ficarmos isolados. Sabe que há muitas pessoas, infelizmente, que por causa de desânimo, de pessimismo, entram em stress, entram em esgotamento e depois isolam-se. E uma pessoa que está isolada e uma pessoa que está deprimida é alguém que não tem visão e precisa ter uma visão na vida. Mas estou comigo, eu não estou a falar só de visão espiritual, estou a falar também de visão natural. Temos que ter um alvo na vida. Eu não vou ficar aqui deprimido. Temos que nos mexer. Amém? Nós não podemos simplesmente nos entregar ao problema. Temos que saber reinar sobre o problema. Amém? Tem que haver determinação em nós. Temos que agarrar, como se costuma dizer, com unhas e dentes, amém, a nossa visão, a promessa que Deus nos deu, que nós seríamos mais que vencedores. Vamos agarrar com unhas e dentes e dizer mesmo, eu sou mesmo um mais que vencedor. Eu não vou ser, eu sou. Os irmãos entendem? Visão é querer viver segundo a nova criatura que foi criada em poder e com visão de conquista. Sabe quando Deus fez com que nós nascêssemos de novo, Ele fez com que essa criatura que nasceu de novo no nosso interior fosse alguém com uma visão de conquista. Vocês devem achar que eu sou um pouco maluca, mas esta é a verdade. Eu não tenho, deixem-me dizer assim, não tenho nenhuma varinha mágica para tocar em voz e dizer assim, quando há um problema, isto vai ficar bem. Eu não tenho nenhuma varinha mágica para fazer isso, amém? Vitória, mas posso-vos dizer algo, vitória e visão andam de mãos dadas e requerem dedicação nossa e firmeza e ousadia para dar passos. Amém? E isso pode nos levar, muitas das vezes, se nós nos agarrarmos a isso, meus irmãos, pode nos levar simplesmente a dizer, sim, pela graça de Deus, nesta situação, eu já sou mais que vencedora. Mesmo que haja quem vos contradiga e diz assim, não sei se vocês já ouviram aquelas pessoas, a gente às vezes está a passar por um problema e vem alguém ter connosco e diz assim, não vais conseguir, o quê? És crente, mas isso não quer dizer nada, tu não vais conseguir, ninguém consegue quanto mais tu não vais conseguir. E nós só temos que dizer assim, pela graça de Deus, eu sei que com Ele somos a maioria, e porque somos a maioria, nós tudo podemos, e nesta situação eu tenho vitória em nome de Jesus. Nós podemos dizer, não se deixe levar quem o contradiga, amém? Fique firme na sua visão, na sua chamada com Deus, protejam essa visão, protejam essa chamada, alimentem elas até que elas se cumpram na sua vida. O que é que Deus diz na sua palavra? Ele diz que a minha palavra jamais voltará para mim
para mim, vazia. Jamais voltará para ele vazia. Amém? Aleluia. Alimente-se então, alimente a sua chamada, a sua visão. Ela também cresce dependendo da maneira como nós olhamos para nós próprios e como nós olhamos para o nosso próximo. Como é que a gente olha para nós? Como é que você olha para si próprio? Como é que vocês se olham? Como é que vocês se veem? Quem vocês dizem que são? Há muitas pessoas que dizem, eu sou uma nova criação, mas continuam a viver pela velha criação. Muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus, mas quando acontece alguma coisa, esquecem-se que são filhos de Deus. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Segundo Coríntios, protejam a vossa visão, amém? E vejam como é que vocês se olham para vós próprios, amém? E para o vosso próximo. 2 Coríntios 10, verso 12, diz o seguinte, diz assim, e essa tradução que eu vou ler, não, eu posso ler como diz ali, a parte final eu leio o que diz a Bíblia da Mensagem, e diz assim, pois não ousamos igualar-nos ou compararmos-nos com alguns que se recomendam a si mesmo. Outras Bíblias diz que se medem a si mesmo, ou que se exaltam a si mesmo. Amém? Entretanto, estes medindo-se e comparando-se entre si, demonstram, note, que são faltos de sabedoria, não é? Devia ser. A minha diz assim, comparando-se consigo mesmo, estão sem entendimento e sem visão. Estão sem compreensão, sem entendimento, a sua mente não é uma mente clara, não é a mente de Cristo, aquele que se compara e que se acha superior a alguém, não tem a mente de Cristo, amém? E não tem visão. Porquê? O que Paulo quis dizer aqui? Quis dizer que nós somos um corpo e como corpo todos nós podemos ser membros diferentes, amém? Aqui a irmã pode ser uma mão, ali o outro irmão pode ser um dedo, os irmãos entendem, mas somos todos importantes, nesse corpo não há maior nem menor para Deus, somos um corpo e somos todos nós somos especiais para Deus, valorosos para Deus, amém? Por isso não vamos nunca nos comparar. Se entenderem que o amor de Deus é incondicional, duas coisas vão acontecer. Vamos aprender justamente a olhar para nós próprios, a nos julgarmos a nós próprios e a julgar o próximo. Porque deixem-me dizer uma coisa, que daqui não faz erros. Os irmãos entendem? Todos nós erramos, por isso, antes de nós julgarmos o próximo, vamos olhar para nós mesmos. Amém? Então, como é que nós nos vemos? O que é que nós pensamos sobre nós? O que é que nós pensamos sobre os outros? Vou nomear alguns pontos que nos podem ajudar a caminhar nessa nova vida com Cristo, amém? E fazer a nossa visão crescer. Primeiro, vou falar de alguns pontos. Nunca pensem ou falem negativamente acerca de vós próprios. Nunca façam isso. Sabe porquê? Porque Jesus deu a sua vida por si, por mim, por nós. E porque Ele deu a vida, você é precioso. Nunca diga que não presta, que não é valioso, nunca diga isso, nunca diga que é um pecador, porque em Cristo Jesus você foi feito filho de Deus. Os irmãos estão comigo. Nunca falem negativamente acerca de vós próprios. Sim, podem errar aqui e acolá. Sim, erram, todos nós, que acabei de dizer. Não há ninguém sem defeitos. Mas em Cristo Jesus somos aperfeiçoados. Então, nunca falem negativamente acerca de vós próprios, nem do vosso próximo. Por quê? Porque Deus é amor e Deus é união. Segundo, coragem e visão nascem e crescem se nós soubermos encorajar. Coragem e visão acontecem se nós soubermos
encorajar. Se você não encoraja, não espere ter coragem. Tão simples quanto isso. Terceiro, não faça comparações, ainda há bocado acabamos de ler. Nós somos sempre o original de Deus, nunca somos uma cópia. Todos nós somos o original de Deus. E assim é o nosso próximo também para Deus. É assim que a visão cresce. Os irmãos entendem? Quarto, olhem para o vosso potencial e não para as vossas limitações. Amém? E lembrem-se, unidos podemos dar, somos um grande potencial e podemos dar avanço ao reino de Deus. Amém? Podemos dar um grande avanço ao reino de Deus se estivermos unidos. Note, aqueles 10 espias que Moisés mandou, só dois deles é que tiveram visão positiva, visão de vitória. Os outros não. Imaginem se todos eles tivessem tido a mesma visão, tinham tomado a terra prometida naquele tempo, em vez de andar aos círculos no deserto. Amém? União faz como diz o ditado, união faz a força. Amém? Quinto, usem os talentos ou os dons que Deus vos deu e sejam dedicados, ou em outras palavras, falei sobre isso na quinta-feira, não enterrem os vossos dons, desenvolvam os vossos dons, amém? Desenvolvam os vossos dons, amém? Sexto, visão requer união. Por que tem que haver união? Porque Deus sempre operou como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus opera na união. Deus opera na união. Amém? Deus aprecia quem trabalha em união. Amém? Nunca diga, eu não preciso do meu irmão. Você precisa do seu irmão. Todos nós precisamos uns dos outros. Sétimo, visão requer maturidade. Assim, aprendam a lidar com as ofensas e isso vai levá-los à tolerância, vai levá-los a valorizar o seu próximo, vai levá-los à maturidade. Não faça como muitos. Amém? Visão requer que cada um de nós seja maduro. E maduro quer dizer que nós não nos ofendemos por qualquer coisa. Sabem que o que é que muita gente faz? Qualquer coisa, ficam ofendidos, fazem a mala e vão para a paróquia ao lado. Não faça isso. Deus é Deus de união. E a pessoa madura trabalha para saber dizer perdão ou pedir perdão. 8. Determinem qual é o vosso valor, valorizando. Sabe que nós conhecemos qual é o nosso valor quando sabemos valorizar alguém? Se nós não valorizamos ninguém, há algum problema com o nosso próprio, nós não nos damos valor. Nove, mantenham-se firmes em Deus, e mantenham-se firmes na chamada, mantenham-se firmes, pois a vossa firmeza vai ser o fundamento para aqueles que estão inseguros, aqueles que estão incrédulos ou estão inconstantes. Vocês já notaram, quando nós estamos firmes nas coisas de Deus, venha quem vier, diga o que disser, a gente está firme, e depois aquela pessoa na semana seguinte vai ver a firmeza que nós... Eu lembro-me, quando aceitei Jesus, a firmeza que eu tinha, amém? Na salvação que tinha recebido, na obra que Deus tinha feito na minha vida, eu estava tão firme que eu comecei a falar aos portugueses lá na área, quando eu morava na África do Sul, comecei a falar àqueles portugueses todos, amém? E eu vivia aquilo, eu estava tão empolgada com aquilo que estava a viver, a firmeza que eu tive no Evangelho, levou-me que todos os portugueses daquela área fossem salvos. Não fui eu que fiz isso, entendam? Mas Deus usou-me como ferramenta, a mim e ao meu marido, para ganhar os portugueses para Ele. Os irmãos entendem? A nossa firmeza vai fazer com que as pessoas incrédulas, inseguras, se voltem para Deus. Fiquem firmes. Que vão ser perseguidos, vão dizer que você é maluco porque é evangélico, vão dizer que você é maluco porque serve a Deus, porque vai à igreja. Tudo bem.
Fique firmes em Deus. A recompensa eterna é melhor do que aquilo que possa receber passageiramente aqui neste mundo. Tenha um alvo, um só alvo e uma fonte de confidências. Deus e a sua palavra. Por que é que eu digo isso? Porque quantas das vezes nós, amém, abrimos o nosso coração a alguém, a um irmão, até mesmo a um familiar, e depois a gente vem a descobrir que todo mundo já sabe o que a gente ali simplesmente falou. Cuidado, que Deus seja aquele a quem você confia, assim como a sua palavra. Seja Deus a fonte da sua confidência. Amém? E eu termino aqui. E Deus e a palavra são a parte vital da visão se cumprir na nossa vida. Jesus nos dá esse exemplo. Ele mostrou que sem a palavra, nem mesmo ele, como filho de Deus, conseguia vencer o inimigo da sua alma. Amém? Quando ele estava a ser tentado no deserto, o que é que aconteceu? Satanás tentou, amém, vir atiçá-lo, não é? E ele disse, está escrito. Ele simplesmente disse, diabo, está escrito, está escrito. Em Mateus 4, os irmãos podem ler isso. Devemos ser então como Jesus, amém, possuidores da palavra. Pois ele fez, ele mesmo diz, ele mesmo diz em João 15:7, ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? As palavras têm que estar em nós para que as coisas possam fluir. Agora não é assim, deixem-me dizer, as palavras não têm que estar na nossa Bíblia, têm que estar em nós, têm que estar no nosso coração, têm que fluir através da nossa mente e das nossas bocas. A palavra tem que estar em nós. Note, se as minhas palavras estiverem em vós, não na Bíblia, não no tablet, não no telemóvel. Quantos de nós temos a palavra em nós? Quando acontece algo, será que a gente se lembra da Escritura para derrotar o inimigo dizendo, está escrito? Não foi isso que Jesus fez? E disse a Escritura, o que é que estava escrito naquela Escritura? E nós sabemos. Como novas criaturas, façam mesmo da palavra de Deus a vossa palavra, porque se não o fizerem, não vão ter sucesso. Como novas criaturas, estou a falar. O diabo atacou Jesus nas áreas que ele pensava que eram fracas em Jesus. Ele pensou, ele não come há tantos dias, vai ter fome, eu vou atacá-lo, vou-lhe apresentar, vou fazê-lo cair em tentação, vou-lhe apresentar o pão. Mas o que é que falou Jesus? Disse, está escrito. E depois sabe qual foi o resultado de Jesus dizer sempre está escrito e ter citado a palavra, não a nossa palavra, porque a palavra de Deus é que é espírito e vida. Sabe o que é que aconteceu? Em Mateus 4:14 diz que o diabo o deixou. Queremos que o diabo nos deixe? O diabo vai vir analisar os nossos pensamentos. Nós temos que dizer a ele, nós temos a mente de Cristo. Os nossos gestos, o nosso falar, o nosso andar. Ele vai nos provocar e tentar fazer com que a gente rejeite a visão, rejeite a chamada de Deus, rejeite os caminhos de Deus. Ele vai fazer todos os possíveis para a gente rejeitar. Rejeitar a visão do reino. Ele vai fazer isso. E um dos sinais visíveis será a maneira como nós nos vemos e como lidamos com o nosso próximo. Por exemplo, deixem-me dizer assim, alguma vez vocês já foram provocados por alguém? Eu já fui. Às vezes há pessoas que vêm mesmo para nos provocar, não é? Até mesmo nas coisas cristãs, amém, segundo a palavra, há pessoas que vêm nos provocar, mas a Bíblia diz mesmo isso. Vêm mesmo para provocar. Em vez de nós retaliarmos ou refilarmos, amém? Que tal começar por dizer o que diz Tiago 1, versos 19 e 20? Eu fiz disto uma escritura, não vou citá-la todo, fiz disto uma oração, desculpem, amém? Não vou citar tal e qual está ali a escritura, mas eu fiz disto uma oração. Quando ele vier contra si, amém? Quando alguém o vier provocar, diga assim, obrigado, Senhor.
Eu estou pronto para ouvir, sou tardio para falar e tardio para me irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Diga só isso. Para que você vai começar a refilar, a usar palavras, e depois nas tantas irrita-se, e depois às páginas santas sai discussão, e depois a discussão sai murro? Não vale a pena. Mas entendem? Vamos começar a usar a palavra de Deus. Quando alguém o julga e magoa, em vez de retaliar, diga também, Efésios, eu vou usar Efésios 4 e Efésios 5, várias escrituras em Efésios 4 e Efésios 5, fiz também uma oração. Querem repetir essa oração comigo? Então diga assim: Senhor, eu rejeito toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a falta de amor. Antes escolho ser bondoso, compassivo, perdoando, como Deus perdoou em Cristo. Eu sou imitador de Deus, como filho amado. Ando em amor e me entrego como Cristo em oferta de cheiro suave a Deus. Amém? Comece a declarar, faça das Escrituras a sua oração. Não use só palavras suas. A Escritura é que é espírito e vida. A Escritura é que cria vida naquela sua situação. A palavra de Deus. Os irmãos estão comigo? Você vai dizer assim: pastora, mas eu já não tenho cabeça para decorar as Escrituras. Peça ao Espírito Santo que sempre que ler a Bíblia, amém, vá lendo a Bíblia e vai pedindo naqueles momentos: Santo Espírito, se eu precisar dessas Escrituras, traz à minha mente nesse dia de necessidade. Fala com Deus e Deus vai trazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo traz à nossa mente. Amém? Note que diz, em Efésios diz que nós devemos ser como uma oferta de cheiro suave a Deus. Queiram ser um cheiro suave, amém? Um cheirinho suave perante Deus. Que o amor, que a bondade, que a mansidão, tudo isso nós sabemos que é a parte do fruto do Espírito, amém? Que isso possa fluir em nós, amém? Deixem-me dizer assim uma coisa: nós podemos até progredir na vida, e vocês, se vamos olhar para o mundo natural, para as pessoas, amém, que não conhecem Deus, eles até progridem na vida sem praticar atos de amor, de bondade ou de caridade. Há muitos que progridem, amém, são prósperos. Mas nós, como crentes, não devemos fazer isso, porque se fizermos isso, se nós não usarmos o amor, a mansidão, a longanimidade, meus irmãos, nós não vamos ser verdadeiros filhos espirituais, nem vamos ser daqueles que andamos segundo a nova criação, amém? E nem vamos ter visão de reino. Vamos nos tornar pessoas egoístas, deixem-me dizer assim. Pensarmos só em nós e nunca em quem está ao nosso lado. Outra coisa, não se esqueçam de semear sementes de amor. Não se esqueçam. Semear amor, meu Deus, traz colheita de grande bênção. Não se esqueçam de semear sementes de amor, de bondade, porque nós não sabemos o que é que nós vamos colher amanhã. Tudo depende daquilo que nós semearmos hoje. Verdade ou não? É ou não é? Aquilo que nós semearmos é que vai... Deixa eu só fazer uma pergunta. Nós queremos queremos olhar e ver que a nossa seara nos dará uma colheita abençoada. Queremos ou não? Eu quero olhar para a minha seara, daquilo que eu tenho andado a semear estes anos todos, quero olhar e ver que vou ter uma boa colheita neste ano de 2023. E vocês? Vamos semear coisas boas, vamos semear amor, vamos semear valorização, vamos valorizar mais uns aos outros. Amém? Uma semente foi depositada em nós com o propósito de dar fruto e para nos ajudar a alargar a visão e para nos fazer produzir. Mas quantos de vocês sabem, quando a gente põe uma semente na terra, a Bíblia, estou a falar segundo a Bíblia, diz que ela como que morre. Ela morre para depois brotar a vida que estava inserida nela.
mas ela tem que morrer primeiro. Jesus diz que o grão morre. Ele também morreu para que nós pudéssemos ter salvação. Amém? Então, note, a semente é posta na terra e ela depois vai germinar, vai morrer, mas depois vai germinar a nova vida que está nela. E é essa nova vida que está na semente, meus irmãos, que vai produzir o quê? A flor e o fruto. Os irmãos estão comigo? Vivam segundo a nova vida que há em vós. Nós já morremos com Cristo, num batismo nós morremos com Cristo e ressurgimos com Ele para viver uma nova vida. Amém? Mas sabem, quando uma semente vai ao chão, ela depois passa também por várias estações até chegar a dar o fruto e passar pelo tempo da colheita, verdade ou não? Ela passa, amém, por uma primavera. A nossa primavera espiritual, meus irmãos, é como um tempo de treinamento. É um tempo de treinamento e disciplina. Por quê? Porque Deus espera que a gente morra para nós próprios, para que a nova criatura possa viver. Ele espera que a gente morra para os nossos desejos, para as nossas ânsias, para os nossos alvos, para que Cristo possa viver em nós, através de nós. Não é isso que Paulo diz? A vida que agora vivo já não é mais minha, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Amém? Então, a primavera espiritual é um tempo, amém, para nós aprendermos a nos treinar, a disciplinar, para nós aprendermos a andar em obediência e fidelidade a Deus, ou seja, morrer para nós, para os nossos desejos e viver para Deus. É quando a semente vai à terra. Verão, já cresceu, amém? Já brotou o rebento daquela semente, ou seja, nós começamos a brotar para a nova vida. A primavera iniciou-se e aquilo que foi semeado vai crescer e vai se multiplicar para bem ou para mal. E a pergunta é, o que é que eu semeei? Que tipo de sementes tenho andado a semear? O outono é quando nós não temos mais aquela força do rebento. Quando uma semente, quando rebenta, aquilo vem com aquela força toda. Mas chega a uma altura, ela para de ter força, para de crescer. Então, o outono espiritual é como esse rebento. Amém? Nós chegamos ao ponto em que nós precisamos de amadurecimento para podermos dar o fruto. Não estão a perceber? Aí então nós vamos ver aquele veterano em Deus, aquela pessoa que amadureceu, aquele que já não é um bebê em Cristo, aquele que já não vive chorando e não vive a dizer assim, ai, Deus não me ajuda, Deus não me quer, mas é alguém que sabe que Deus está do seu lado, que Deus opera ao seu favor. E o inverno é o tempo em que nós desfrutamos espiritualmente, amém, de tudo aquilo que nós trabalhamos durante a primavera, amém, o verão e o outono. Nós vamos desfrutar porque somos maduros, sabemos quem somos em Cristo Jesus e vamos desfrutar da nova vida em Cristo. Os irmãos estão comigo? Cada passo e em cada estação pode nos levar a firmar a visão, a guardar a fé e, tal como diz Paulo, e correr a carreira ou completar a carreira até ao fim. Abacuque 2, verso 3 e o verso 4 diz assim. Agora vamos ler a segunda parte de Abacuque, que diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, não se enganará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. E o verso 4, a última parte, não vou ler tudo, a última parte do verso 4 diz: e o meu justo viverá pela fé. E o meu justo viverá pela fé. Ou seja, a visão, a promessa de Deus, tudo tem um tempo determinado. A gente não pode desistir.
Muitas pessoas desistem logo, começam, por exemplo, a falar na área da saúde, dizem uma vez e depois desistem logo, vão logo, nada contra comprimidos, nada contra médicos, por amor de Deus, não pensa que é isso que eu estou a dizer, mas nós temos que nos aprender, ensinar o nosso novo homem a viver, amém, de acordo com a palavra de Deus, ou seja, a dizer verdadeiramente, eu estou sarada pelas pisaduras de Jesus, e começar a aplicar essas escrituras na nossa vida. Não é quando estamos doentes, é sempre. Porque se nós fizermos isso sempre, a doença não vai chegar a nós. Vocês não estão a entender? Mas nós só quando temos uma dor é que a gente se lembra, vou orar por cura. A gente ora por tudo, menos pela cura, porque não estamos doentes. Mas estão comigo? Deus promete que a sua promessa se cumpre. E Deus não é homem para que minta. É verdade, é preciso ter coragem para se viver pela fé. É preciso ter coragem, amém, para saber ser guiados pelo Espírito. É preciso estarmos mesmo seguros em Deus. Pois como crentes podemos diariamente nos encontrar com situações de rejeição, de discórdia, até de incredulidade. Nós podemos nos encontrar com essas coisas. E o que é que fazer quando a gente se encontra perante isso? Como é que nós vamos fazer com que a nossa fé opere? Como é que nós vamos viver essa nova criatura que está em nós? Jesus passou por isso. Sabem que Jesus em tudo é o nosso exemplo. Em Mateus, eu não vou ler por falta de tempo, mas em Mateus 13, fala da história de Jesus, em que muitas pessoas Jesus tentou fazer alguns milagres, e muitas pessoas diziam assim, mas quem pensa ele que é? Amém? Diz mesmo assim, não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Quem pensa, ou em outras palavras, quem pensa ele que é? E depois diz logo a seguir, a partir do verso 55 ao 57, em Mateus 13, depois eles dizem, escandalizavam-se dele. O que na realidade eles estavam a querer dizer era isso mesmo. Quem ele pensa que é? Perseguição e injustiça, meus irmãos, sempre vão fazer parte da nossa caminhada, mas vão nos ajudar a firmar a nossa visão e a fortalecer a nossa fé. Vocês podem pensar que não, mas vão. Porque quando a gente passa por essas situações, a gente vai se agarrar mais a Deus, a gente vai dizer, Deus, o que é que se passa, o que é que eu posso fazer? Amém? E Deus vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Amém? Salmos 34, o verso 1, diz o seguinte, eu gosto muito desta escritura, eu uso muitas vezes, os irmãos se lembrarem das minhas pregações, vão ver que eu uso muito esta escritura, em que diz assim, verso 1, ali diz louvarei, está bem. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, amém? Na minha boca. E depois o verso 19 diz, por que tem que estar o louvor continuamente na minha boca? O verso 19 responde, porque muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. Eu vou louvar ao Senhor porque ainda que haja muitas aflições, eu sei que Ele vai me livrar dessas situações. Por quê? Porque eu sou justo. Sou justa, fui justificada no nome de Jesus. Diga lá assim, eu sou justo, fui justificada, ou justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Eu vou-vos contar uma história, eu acho que houve uma vez qualquer que eu contei uma, mas falava de um papagaio, de um periquito, ou qualquer coisa, mas esta é um pouco parecida, um pouco diferente da que eu já ministrei, mas esta história passa-se com uma senhora que resolveu naquele dia limpar a gaiola do seu canário com um aspirador. Estava tanto lixo lá embaixo e ela pensou, vou passar o aspirador, é mais rápido do que estar a tirar tudo e limpar tudo.
E então ela pegou no aspirador e começou a aspirar. De repente o telefone toca, ela atende o telefone e está a aspirar ao mesmo tempo e atendeu o telefone e de repente só se ouve assim um barulho esquisito. E ela de repente deu conta, lá se foi o canário. Lá foi o canário, ela toda aflita, abre o saco lá do aspirador, consegue tirar o canarinho lá de dentro, ele ainda estava vivo, graças a Deus, mas estava cheio de pó. Ela ficou toda aflita, foi a correr até a torneira, chegou na torneira, pôs o canário debaixo, um grande jato de água fria, coitado do canário. E ela, quando viu o mal que fez, foi a correr buscar o secador, começou a secar o bichinho. Em outras palavras, o coitado do canarinho nunca mais cantou. Perdeu o pio. Quantas das vezes nós temos pessoas, amém? Temos pessoas que nos jogam baldes de água fria. Nós estamos a querer mostrar o amor de Deus, a graça de Deus, e a gente leva com cada balde de água fria, até de familiares, cada balde de água fria. Outros, amém, chupam-nos até o tutano, chupam a nossa alegria, o nosso gozo, tiram tudo de nós. Não querem ver em nós alegria. Então, meus irmãos, quantos de nós não passamos por isso? Mas, deixem-me dizer, o moral da história é aqui: não deixem que nada, situação alguma, homem algum, roubem o louvor e a gratidão, amém, que está no vosso coração, porque essa gratidão e esse louvor foi implantado por Jesus Cristo no vosso interior, no novo homem. Nunca deixem de louvar a Deus, amém? Por quê? Porque o louvor e a gratidão vão nutrir a vossa visão espiritual, vão nutrir a vossa visão espiritual. E gratidão, deixem-me dizer uma coisa, gratidão não é coisinha só de igreja. Gratidão não é uma coisa que só se faz na igreja. O mundo lá fora sabe ser grato. Quanto mais nós na igreja devemos ser gratos. Amém? Gratidão é importante, louvor e gratidão. Porque quando nós temos louvor e gratidão na nossa vida, vai nos ajudar a enfrentar os problemas e a lidar até com as atitudes do próximo, as atitudes que muita gente tem conosco, e até criar nesse louvor e nesse sentimento de gratidão, vamos criar uma atmosfera de paz e de bênção. Amém? Salmos 119. E você vai dizer assim: eu de vez em quando louvo a Deus. Eu de vez em quando canto a Deus. Eu de vez em quando agradeço a Deus. Salmos 119, o salmista diz assim, 7 vezes. Salmos 119, verso 164. Diz assim: 7 vezes ao dia eu cantarei louvores. 7 vezes ao dia. A minha pergunta é: quantas vezes nós cantamos louvor a Deus? Quantas vezes somos gratos e dizemos: Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado por eu ser uma nova criatura. Obrigado, Senhor, por estares em mim. Obrigado, Santo Espírito, por fazeres parte da minha vida. Quantas vezes fazemos isso? Uma vez? Espero que pelo menos uma vez. Amém? Porque quando a doença, quando a desgraça, quando a solidão nos bate à porta, se nós não tivermos um coração grato, um coração adorador a Deus, nós vamos nos ver mesmo muito aflitos. Jó passou por isso. Jó passou por isso. Quando a desgraça, a solidão atingiu a vida de Jó, ele teve que, segundo diz aqui em Jó 23:3, ele teve que se voltar para Deus. Ele teve que se voltar para Deus. E note que diz, Jó 23:3, se eu soubesse onde eu poderia achar. Muitas das vezes nós estamos no problema e porque não louvamos, não tiramos tempo suficiente com Deus, nós fazemos este mesmo tipo de pergunta. Ou nos perguntamos a nós mesmos: se eu soubesse que Deus me amava, se eu soubesse que Deus tem algo bom para mim. E Deus tem. E Deus tem. Sabe por que Ele tem? Porque deu o seu Filho por amor a si, por amor a mim, por amor a nós.
Se eu soubesse onde encontrá-lo, me chegaria ao seu tribunal. Devemos buscar sempre a Deus, começando por louvá-lo sempre, adorá-lo, ser gratos pela sua presença em nossas vidas, porque afinal Ele veio habitar em nós. Meus irmãos, eu não me canso de dizer isto, Ele está em nós. A nova criatura foi vivificada por Ele e nós podemos viver uma vida melhor se vivermos segundo essa nova criatura, não mais segundo esta criatura carnal. Sim, temos que viver neste fato que temos para estar nesta terra, mas vamos viver segundo o Espírito em nós. Amém? Estão secos, ressequidos e perguntam, talvez até como na história de Ezequiel, e estão a dizer, Senhor, sopra em nós, sobre esta situação na minha vida que parecem ossos secos, sobre esta situação na minha vida, amém? Que me fez tornar uma pessoa amarga, ressequida, sopra do teu Espírito. Será que nós somos como Isaías, em Isaías 64:8, que nós precisamos ir ao oleiro e dizer, Senhor, cuida deste vaso. Nota o que diz Isaías. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Ele é Pai para nós. Não, Tu és o nosso Pai. Nós o barro, Tu és o oleiro. E todos nós as obras das Tuas mãos. Vamos nos colocar, amém, nas mãos do nosso Pai, porque somos filhos. A verdade é que Deus não está assim tão longe de nós, está a um toque da nossa fé. Está a uma distância do nosso escutar. Eu vou falar sobre o escutar na próxima semana. Hoje falei de visão, a semana anterior falei do coração, antes disso da mente. Próxima falarei sobre a audição. Nós temos que viver o novo homem, a nova criatura. Temos que viver de acordo com Ele. E nós vamos ver que Deus já colocou tudo em nós para sermos vitoriosos. Amém. Então Deus não está tão distante de nós, amém. O problema não é se Ele está presente ou não nas circunstâncias da nossa vida, mas sim quantas vezes nós o escutamos e olhamos para Ele em fé. A Bíblia diz que nós devíamos olhar, não é? Fitar o nosso olhar no autor e no consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Estamos nós a olhar sempre para Ele. Os próprios discípulos não conheceram Jesus enquanto este caminhou sobre as águas. Às vezes, as circunstâncias são tão más na nossa vida que a gente não reconhece que Deus está lá a caminhar sobre essas circunstâncias para nos guiar à vitória. Nós não reconhecemos. Nós pensamos mesmo, mas será que é Deus? Será que é imaginação minha? Será que Deus vai operar? Se estamos preocupados, desgostosos ou intimidados, meus irmãos, confiem nele. Seja qual for a situação, confie sempre nele. Jesus disse para os seus discípulos, quando ele estava no mar, ele disse, não temais, não tenham medo. Foi o que Jesus disse, sou eu, tenha ânimo, sou eu, não temais. Em João 14:1, Jesus vira-se para nós hoje, tal como se virou para os seus discípulos. Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbem, o vosso coração não fique... Sim, os dias estão maus, sim, há dificuldades, sim, nós vemos cada vez mais coisas a acontecer. Mas vamos viver segundo a nova criatura e essa nova criatura vai nos levar a lugares de vitória. Jesus também diz a mesma coisa para nós hoje, não temam, não temam. A vossa libertação chegará quando a vossa mente e o vosso coração aceitarem o tempo de Deus, aceitarem o caminho de Deus, aceitarem as promessas de Deus, aceitarem a vontade de Deus, aceitarem viver segundo aquilo que Ele planeou para nós. Amém? Quando nós aceitarmos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque Ele promete que jamais nos deixaria ou
desampararia. Em Hebreus 13, verso 5 diz isso. Ele disse, a promessa de Deus. Vocês sabem que quando eu estou numa aflição, num problema, e eu digo assim, Senhor, eu já não sei o que fazer, eu só digo assim, e Deus é minha testemunha, eu só digo, Deus, tu prometestes que jamais me deixarias ou desampararias. É promessa de Deus. Confie nesse Deus. Amém? Deus quer nos tirar da terra do Egito, ou da terra que nos está a limitar, da terra da escravidão, daquilo que nos está a escravizar. Deus quer nos tirar desse lugar e levar-nos para um lugar de favor e graça. Amém? Em Êxodos 3, 21, vocês sabem a história do povo de Israel, estava no Egito, e ele, quando Deus diz para saírem do Egito, Deus fez uma promessa ao seu povo, e diz o seguinte, o verso 21, Êxodos 3, 21, diz assim, eu darei graça a este povo, aos olhos do egípcio. Estava a falar para o seu povo, povo hebraico, amém? E note, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio. Note, eu darei graça. O que é graça? É favor não merecido. Eles podiam não merecer aquele favor de Deus, aquela graça de Deus. Podiam não merecer sair de lá, amém, com tudo, recheados, amém, com grandes provisões. Eles podiam não merecer, mas Deus diz, eu vou-vos dar favor. Eu vou-vos dar favor. Os nossos problemas de hoje podem ser o ambiente propício para Deus começar a operar a nosso favor. Amém? Essa coisa que possa estar a acontecer. Sabem o que Deus usou? Sabe que é incrível as coisas que Deus usa para nos mostrar que Ele é Deus, amém? E que Ele tem poder sobre qualquer coisa, amém? Sabem o que Deus usou para libertar o seu povo do Egito? Sabem o quê? Ele começou por usar moscas, começou por usar sapos, verdade ou não? Começou por usar granizo. Que comitiva, pensem nisso. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada. E o mais engraçado é que vocês vão notar, enquanto as casas dos egípcios foram atacadas, amém, com as moscas, com os sapos, amém, a água transformou-se em sangue, tudo isso, enquanto isso acontecia nas casas dos egípcios, a casa do povo de Deus estava sem problema, estava debaixo da bênção e do favor de Deus. Uau! Não é grande o nosso Deus? Eles estavam a viver todos juntos ali. Era a mesma terra. Mas num lado havia a bênção e favor de Deus, e no outro lado não havia proteção nem bênção de Deus. A mesma coisa faz Deus conosco hoje, sobre a sua vida, porque é uma nova criatura. Deus tem bênção. Queira viver segundo a nova criatura. E com aqueles que não acreditam em Deus e que não são uma nova criatura, continuam a viver como uma velha criatura, aí Deus não tem que proteger, ainda que Deus diga que Ele derrama o sol, derrama, amém, a chuva sobre todos. Se irmãos entendem? O vosso clamor a Deus é só o trampolim para que Deus opere em vosso favor. Em Salmo 107, outro salmo que eu gosto muito de ler e gosto de usar nas minhas orações, o verso 2 diz assim, digam os remidos do Senhor. Quem daqui é remido do Senhor? Uau, remidos, fomos remidos pelo sangue de Jesus. Diz assim, digam os remidos do Senhor, amém? Os que remiu da mão do inimigo. O que é que nós temos que dizer? O que é que os remidos do Senhor têm que dizer? Está no verso 1. Veja o que diz o verso 1, logo a seguir. Amém? O verso 1 diz o quê? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade, aqui diz benignidade, dura para sempre. Louvem ao Senhor. Por quê? Porque somos os remidos do Senhor. Fomos remidos. Assim comecem já a desfrutar, meus irmãos, seja qual for a vossa situação, do favor de Deus, que virá de fontes inesperadas. Comecem a desfrutar do favor de Deus, que vai mover montanhas possam estar na vossa vida. Do favor de Deus que vai abrir portas que vocês pensaram que nunca seriam abertas. Do favor de Deus que vai dar acesso a coisas que vocês nunca pensaram que iriam ter. Amém?
Comecem a desfrutar, comecem a chamar isso a manifestação. Por quê? Porque Êxodo 3:21 diz que o seu povo sairá abençoado, sairia abençoado. Diz, não sairiam vazios. Quando Deus nos tira de um lugar de opressão, quando Deus nos tira de um lugar de escravidão, Deus vai nos tirar lá cheios de alguma coisa, cheios do seu poder, cheios da sua unção, cheios da sua graça, cheios do seu favor. Amém? Cheios da sua prosperidade, cheios da sua saúde. Por quê? Porque nós somos nova criação em Cristo Jesus. Amém? Isto é visão. Por isso declarem isso pela fé. Declarem isso pela fé. Salmos 116, verso 7. E eu não vou ler todo, amém, mas vou ler também de uma tradução da mensagem. O Paulo pode pôr aqui, é normal. 116, verso 7, diz o seguinte, diz assim, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Uma nova tradução da Bíblia Mensagem diz assim, alma, volta ao teu repouso, volta à tua visão inicial, porque o Senhor te fez bem. Porque o Senhor te fez bem. Que visão inicial é esta? A visão que todo o Filho de Deus tinha no início, quando Deus criou Adão. Que visão era essa? Visão de conquistador, visão de mais que vencedor, visão daquele que é próspero, daquele que sabe dominar, daquele que sabe falar e controlar a sua boca. Amém? Esse tipo de visão. Deus quer nos levar de volta para nós vivermos como Adão vivia com Ele. Amém? De podermos falar com Ele como Adão falava com Ele. De podermos ter comunhão com Ele como Adão tinha comunhão com Ele. Os irmãos entendem? Deus quer nos levar a esse lugar. Quer que a gente viva a nova vida em Cristo com Ele. Eu não sei mais como vos explicar isto. Juro que não sei. Acabou-se o estar em minoria. Acabou-se o dizer que estou cansado. Não diga mais estou cansado. Diga, Senhor, renova as minhas forças. O Senhor é aquele que renova as minhas forças. Amém? Acabou-se o estar oprimido pela doença. Diga, não. Doença não tem mais poder sobre a minha vida. O Senhor já me sarou. Em Cristo Jesus estou sarado. Eu declaro que essa enfermidade vai morrer e secar pela raiz no meu corpo. Declaro mesmo que acabou de estar-se debilitado, magoado ou ferido, porque a sua visão foi restaurada. E sabem em quem têm crido. Amém? Sabem o que são em Cristo Jesus. Sabem que nele tudo podem. Amém? Olhem para o autor e para o consumador da vossa fé. Recebam, amém, um impacto espiritual dele. Recebam uma visão espiritual dele. Para viverem segundo esse novo homem, amém, que está em vós. Amém. Lembrem-se que têm a mente de Cristo. E eu estou a terminar. Lembrem-se que têm a mente de Cristo. Não tem que pensar coisas negativas e pessimistas. Não tem que pensar de acordo com o mundo pensa. Lembrem-se que têm a mente de Cristo, porque são uma nova criação em Cristo Jesus. Lembrem-se que têm um coração dele, um coração que sabe amar, sabe perdoar. Lembrem-se disso e vivam segundo esse coração. Amém? Vivam também sobre uma visão sobrenatural que Deus nos leva a ter, porque nós, meus irmãos, somos como Ele é neste mundo. Nós temos o mesmo tipo de visão de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, tal como Ele é, somos nós aqui neste mundo. Veja lá isso comigo em 1 João 4:17. 1 João 4:17 diz assim, nisto é perfeito o amor para conosco. O amor de quem? O amor de Deus para conosco. Amém? Para que no dia dos juízos tenhamos confiança, porque qual Ele é, outras Bíblias diz tal como Ele é, amém? Somos nós também na eternidade. Somos nós quando fomos para os céus. Somos nós aonde? Neste mundo. Neste mundo, sabe porquê que nós somos igual a Ele neste mundo? Por causa da nova criatura que foi regenerada em nós.
por causa dessa nova criatura. Vamos viver segundo ela, meus irmãos, vamos viver, vamos pedir mesmo, Deus, renova, restaura a minha visão de reino, restaura a minha visão para que eu possa te ver como tu és e para que eu me possa ver como tu me vês. Deus quer que a gente se veja como Ele nos vê. Ele olha para nós, nós somos amados, nós somos preciosos, nós somos filhos. Nós somos filhos, somos amados. Diga lá assim, eu sou amado por Deus, ou eu sou amada por Deus. Eu sou amado, eu sou precioso para o meu Deus. Ele deu a sua vida por nós. E ainda por cima, meus irmãos, se não há nada nesta vida que vos faça aí ficar empolgados para Deus, ao menos pense nisto. E ainda por cima, Ele veio habitar dentro de si. Se isto não o faz ficar empolgado, então não sei mais o que é que faz. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Vivam a nova vida que têm em Cristo Jesus. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Eu oro mesmo nesta hora, Senhor, que o inimigo não roube esta palavra do coração dos teus filhos, Senhor. Que eles possam saber, Senhor, que tu os tens destinado para viver uma nova vida contigo, Senhor. Foi para isso que eles foram recriados, foi para isso que eles nasceram de novo, Senhor, para viverem, Senhor Deus, segundo aquilo que tu viveste e que vives, Senhor. Senhor, tal como nós acabamos de ler, Senhor, assim, Senhor, como tu és, Senhor, somos nós neste mundo, que nós nos possamos ver assim, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Que a gente possa ter uma visão, Senhor, de poder, Senhor, em nós, Senhor, que a gente possa saber que em Cristo Jesus, Senhor Deus, Pai, nós somos apreciados, somos amados, somos valorizados, Senhor Deus, temos potencial, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu oro mesmo, Senhor Deus, protege, Senhor, a visão, Senhor, dos teus filhos, Senhor, que eles não se vejam mais, Senhor, como gafanhotos, Senhor, que eles não se vejam, Senhor Deus, Pai, Senhor Deus, como insetos, Senhor, como uma coisa sem valor, Senhor, como alguém, Senhor, que não presta, Senhor, mas antes, pelo contrário, que eles se vejam, Senhor, como tu os vês, Senhor, alguém com potencial, Senhor Deus, para ganhar almas, alguém com potencial, Senhor Deus, para operar milagres e maravilhas, e maiores do que aqueles que tu operaste, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero orar mesmo, pedir, Senhor, que o teu povo se veja, Senhor Deus, Senhor, como alguém, Senhor Deus, que é ousado, alguém que é destemido, Senhor, alguém que pode enfrentar, Senhor Deus, Senhor, tal como aconteceu com Shadraque, Misaque e Abednego, Senhor, aqueles três hebreus, Senhor, que enfrentaram a fornalha do fogo, que eles possam entender que eles têm o potencial para enfrentar qualquer fornalha desta vida, Senhor, Deus, porque tu estás neles, Senhor, e porque maior é aquele que está neles do que aquele que anda neste mundo, Senhor.